Namastê, pessoal. Tô chegando para nossa transmissão ao vivo de hoje. Vamos se achegando. O assunto de hoje é repensando o consumo. Uma visão do yoga sobre isso, sem ideologia, sem visão política, nada a ver com isso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como nós devemos nos relacionar com a questão de consumo. Esse é o assunto de hoje. Então me acompanhem aqui, né? Tá todo mundo tendo que rever, né, essa questão, até pela situação, nem tanto pela falta de produtos, serviços, mas pela falta de recursos mesmo, né? Tá todo mundo assim apertando o cinto, né? Esse é o tema de hoje. Mas, vocês viram que eu tô com a máscara aqui, né? Então, eu vou começar fazendo uma campanha com vocês, né, de usarem a máscara. Eu saio pra rua, tenho saído para fazer coisas que eu preciso fazer, né? E eu vejo muita gente saindo sem máscara nesses dias. E acho que para a gente poder retomar nossas atividades, é necessário que a gente cuide, né, de alguns detalhes importantes de proteção, de prevenção. E então eu vou começar o vídeo hoje dizendo: usem máscara. Olha aí, ó. A gente fica até bonitinho, olha só. Sabe? Às vezes tem uma manchinha, uma espinha aqui embaixo da máscara, já dá até para disfarçar, né? Vamos olhar o lado bom. O lado ruim é para quem usa óculos, né? Quem usa óculos embaça tudo. Estão vendo? Ainda não descobri como fazer. Eu até não preciso usar óculos o tempo todo, né? Mais para leitura, computador, né? Essas coisas. Mas usem a máscara, gente. Saiu de casa, mesmo que vocês tenham uma boa imunidade, né, para ajudar a prevenir o contágio com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Tem tanta gente querendo voltar ao trabalho, voltar às atividades, mas nós não podemos esquecer que o vírus está aí, que a gente deve se cuidar. Então, se a gente quer sair e retomar nossas atividades, como eu quero muito retomar as minhas atividades, é importante tomar cuidado, né? Isso é muito importante. Então, máscara, galera, escondendo bem, ó, o nariz, a boca. Não negligenciem isso, tá? Não adianta o governo liberar aí para voltar o comércio e tudo e a gente não fazer a nossa parte. Então, começando com essa campanha, né? A gente vai falar sobre a relação da gente com o consumo. Eu já sugiro vocês consumirem máscaras, tá? Para começar. Então, eu vou tirar a minha porque eu estou dentro de casa, tranquila, protegida, já fiz a minha higiene, né? Depois de ter chegado, sim, fui pra rua, né? Algumas pessoas precisam ir, não adianta. E estamos aí, 18 horas em ponto. Então agora eu vou começar com o tema que me motivou a fazer essa live hoje, que é a nossa relação com o consumo, ok? Oi, a Natália tá aí, eu vi que a Josi também, alunos lá da escola, vão se chegando, que eu quero falar com vocês hoje como que o yoga refinou os meus hábitos de consumo, como eu aprendi a ter uma relação com o consumo muito saudável,
muito diferente do normal, mas que me ajuda muito no meu dia a dia, em todos os sentidos, e em momentos de crise como essa. Ou essa é uma crise coletiva, mas nos nossos momentos de crise, tem momentos da nossa vida que a gente precisa, né, puxar o freio e às vezes existe um choque, né, nessa necessidade de puxar o freio no consumo, porque estamos habituados a consumir excessivamente ou depender de certos produtos, certos serviços e abrir mão, né, de certas coisas, baixar o padrão, né, de vida, é algo assim bem complicado para a mente humana. Não é uma coisa complicada, mas para nossa mente se torna complicado, porque existe aí um sistema já muito antigo, onde a gente mede o nosso sucesso, o nosso bem-estar, estou bem, estou mal, pelo nosso poder aquisitivo, pelo nosso poder de consumo. É um erro, isso é uma relação equivocada que se criou, mas que a gente pode aprender a enxergar de uma maneira diferente, tá? E é disso que eu quero falar com vocês, é isso que eu quero compartilhar com vocês nesta live. Bom, a primeira coisa que o yoga ensina é: o tempo é precioso, o nosso tempo é precioso, a nossa energia é preciosa, entende? Esse é o primeiro passo de tudo. Então nós temos que aproveitar o nosso tempo, não botar fora o nosso tempo com nada que não faça sentido. É uma das lições que o yoga nos ensina. Então a gente deve fazer assim uma análise se aquilo com que eu estou gastando o meu tempo vale o meu tempo. Em primeiro lugar, isso já reduz bastante a nossa tendência a consumir coisas desnecessárias. E existe um princípio do yoga dentro dos yamas, que é a disciplina social, então nós teríamos que estudar bem mais a fundo isso, mas eu vou simplificar, que se chama aparigraha, que é o princípio da não cobiça e do não acúmulo. O que esse princípio nos ensina? Para a gente viver apenas com aquilo que nós realmente necessitamos, ou com coisas que realmente façam diferença para nós, venham agregar na nossa vida. Independente se nós ganhamos um salário mínimo ou se nós ganhamos, sei lá, 50 mil reais por mês, ou temos um negócio que fatura 1 milhão por mês, não importa se é pouco ou muito. Não é o quanto nós ganhamos que determina o que a gente pode ter. Isso é uma cultura que foi criada. O que deve determinar o que nós temos que ter, o que nós temos que consumir, é a nossa necessidade real, a nossa vontade real, aquilo que vai agregar para nós. Esse é o que deve determinar, não o quanto de dinheiro eu tenho, sabe? Porque se criou essa cultura de tipo, quem tem tanto de dinheiro pode ter isso, ter aquilo, fazer isso, fazer aquilo, e aí aquilo vira um sinônimo de estou bem na foto, tô indo bem e tal, e não tem nada a ver. Então, primeira coisa, o que deve determinar o que nós vamos consumir é a nossa necessidade real. Repetindo, nossa necessidade real, tá?
E não esse conceito, eu tenho que ter aquilo, porque se eu tiver condições de ter aquilo, eu vou ser reconhecida como uma pessoa bem-sucedida, né? Isso assim, a vida já está mostrando que não é, né? Eu venho aprendendo isso, aplicando isso na minha vida e é muito bom. Vou dar alguns exemplos práticos, tá? Que torna a vida muito mais leve. Primeira coisa, assim, que eu tenho como hábito na minha vida, exemplo, guarda-roupa. Né? É muito legal comprar uma roupa nova, uma roupa bonita, se arrumar, usar um sapato que a gente olhou e se apaixonou, principalmente mulherada, né? A mulherada adora uma vitrine, adora, assim, ver esses produtos e tá tudo bem, faz parte, isso é histórico, né? Desde os primórdios, as mulheres adoram se enfeitar, se arrumar e eu acho isso super saudável, né? A gente tem que também proporcionar diria assim, uma alegria, um prazer também para que o que é visto, né, deve ser belo, mas isso não é só o que importa, né? O que eu quero dizer aqui é que deve haver um equilíbrio. Sim, é bonito, a gente gosta de se arrumar, a gente gosta de comprar uma roupa nova, se presentear, faz parte. Eu gosto, entende? Mas eu tenho um hábito que é assim. Eu só tenho no meu guarda-roupa as coisas que eu necessito. Aquilo que eu uso realmente. Eu não tenho nada que fica parado sem uso. Porque se não está sendo usado, eu não necessito. Se eu não necessito, não é útil. Não está agregando, está ocupando espaço desnecessário ali no guarda-roupa. Simples assim. Alguém pode estar precisando disso mais do que eu. E, bom, dependendo, eu acabei de dar um exemplo de algo que eu não necessito. Então, alguém vai necessitar daquilo com certeza. Não precisa ser uma coisa velha, ruim, né? Muita coisa boa que a gente acaba enjoando, não usa mais, às vezes perde peso, ganha peso, não entra mais. E tem aquela dificuldade de doar, sabe? Oi, Lê! Saudades de ti também, um beijo. Obrigada por passar aqui na live. Voltando. Então, quando a gente não necessita, não é um bom hábito manter. Muita gente fica apegado. Mas isso é tão legal, é tão bonito, não sei o quê. Então, pra que eu vou dar, né? Parece que dar é jogar fora. E não é jogar fora. Entende? Então, assim, é um hábito que eu tenho. Agora, eu fui no shopping e vi na vitrine aquela blusa maravilhosa. A Lê Argenta estava aqui agora. Vi uma roupa dela, quem não conhece a coleção dela é maravilhosa. Uma coleção, assim, bem para quem pratica yoga ou que gosta de roupa confortável, né? Eu tô aqui, não tô fazendo propaganda, não tenho patrocínio, é porque eu realmente conheço e eu adoro indicar aquelas coisas boas que eu conheço, né? E aí eu quero comprar a blusa. Eu vou comprar a blusa. Se eu adorei, experimentei, me senti maravilhosa, eu vou comprar. E aí eu vou vir para casa e vou no meu guarda-roupa e vou tirar uma peça dali e botar outra no lugar. Isso é um hábito que eu criei. Não quer dizer que tenha que ser assim, né? As pessoas, elas podem, pelo menos, não manter coisas desnecessárias e poder passar isso a quem precisa, né? E realmente comprar se aquilo vai agregar, se ela vai realmente usar, se não é só um ímpeto de desejo. E eu não tô falando de um hábito para economizar, eu tô falando de um hábito permanente de vida. Mesma coisa com sapato, tênis, coisas para casa, para cozinha,
né? Porque ter coisas paradas tranca tudo, né? Tranca aquele fluxo de energia, tira espaço, né? E isso não é legal, sabe? Sempre tem muito mais pessoas precisando daquilo que a gente não precisa. Um outro exemplo, eu falei assim de coisas do dia a dia, né? Mercado. Uma coisa que eu aprendi muito a fazer para não ter desperdício é comprar aquilo que eu vou consumir apenas. Sabe, tem pessoas que adoram fazer estoque em casa, né? Tipo, estoque para o fim do mundo. Vou comprar um monte de coisa não perecível e vou guardar para... Ah, tá na promoção, vou comprar um monte. E às vezes tem algum item na promoção, mesmo o preço tá ótimo. Mas eu preciso de um daqueles itens. Talvez eu leve 2 ou 3 para aproveitar, não precisa levar 10. Porque tem outras pessoas que podem aproveitar aquela promoção, entende? E o que adianta ter as coisas guardadas dentro de casa, né? A gente vai utilizar, ok, vai, mas essas coisas de mercado, de comércio, elas estão sempre aí. Não é a última promoção da face da terra, sempre vai ter, vira e mexe, tu vai encontrar ótimas ofertas e não precisa sair levando a gôndola inteira daquela oferta, né? Porque tá em oferta, sabe? Tem mais pessoas que podem aproveitar isso. E eu acabei aprendendo a levar só o que as minhas mãos conseguem carregar. Tipo, eu vou no mercado, dificilmente eu vou comprar mais coisas do que depois, quando a gente botar na sacolinha, eu vou conseguir carregar. E isso é justamente aquilo que eu vou consumir. As frutas que eu vou consumir naquela semana, a comida que eu vou comer durante a semana. E isso é muito legal, porque a gente acaba não jogando fora alimentos, as coisas não estragam e a gente ainda ajuda o meio ambiente, porque a gente produz muito menos resíduos, né? A gente vai desembalar menos coisas, descascar menos coisas, botar menos coisas no lixo, né? Isso também ajuda o nosso meio ambiente. Eu estou produzindo resíduos necessários, sabe? Aquilo que é necessário naquele momento. Então, é bem ecológica essa atitude, entende? E acaba sendo super econômico. Reduzir. Quando eu comecei a botar isso em prática, já faz bastante tempo, anos, eu reduzi muito a minha conta de mercado, muito mesmo, sabe? Foi bem interessante. E fora assim que você acaba tendo muito menos coisas para se preocupar, sabe? Fica muito mais leve. Eu falei, até agora eu só dei exemplos assim do dia a dia. Agora eu vou falar de coisas mais assim, que não é de dia a dia, mais desejos, coisas que a gente tem vontade de ter, né? Por exemplo, uma coisa que eu amo assim lareira, fogão a lenha, essas coisas. Então, ter uma lareira em casa, um fogão a lenha, é algo que para mim não me custaria, porque é uma coisa que eu usaria bastante, é pro meu prazer pessoal, e eu não me importaria de fazer a manutenção desses itens, tipo limpar a lareira, limpar o fogão a lenha, que dá bastante sujeira. E eu me lembro que a minha mãe, ela doou o dela, porque ela não aguentava a sujeira que fazia, né? E eu fiquei super, por que tu fez isso, né? Porque eu gosto. Mas para ela tinha um custo muito alto ter. Tava ali ocupando espaço, ela não usava, e quando ela usava, aquilo custava muito para ela. Então, não valia a pena, né? Assim como alguém que adora piscina, adora nadar. Todo mundo sabe que ter uma piscina em casa
é algo assim que dá trabalho. Não é só no verão, é o ano inteiro. Tem que limpar, tem que tratar e assim por diante. Então, ela acaba, se não é uma coisa que eu quero mesmo, que eu gosto, que me traz assim prazer, né, que agrega para minha vida, é um custo maior do que o benefício. Então a pessoa começa a ficar chateada de ter que limpar a piscina, de ter que tratar a piscina, de ter que pagar os custos da piscina, sabe? E dizer, no fim eu nem uso tanto e coisa. E é esse tipo de coisa que a gente tem que analisar. Se o benefício é maior que o custo que eu tenho para ter aquilo. E não é só um custo financeiro, é principalmente o nosso custo de energia, de tempo, porque ter coisas requer a nossa atenção, o nosso tempo e a nossa energia. Esse é o ponto do yoga em relação ao consumo. Não é porque é certo ou errado comprar, consumir, ter, mas o quanto isso está consumindo o meu tempo, a minha energia, o espaço na minha mente. Porque para que eu vou ter 2 carros se eu preciso só de um? Por que eu vou ter um carro se eu não preciso? Dependendo da onde eu moro, como é o estilo de vida, talvez ele não seja necessário. Então, às vezes a gente pensa, eu quero um carro porque todo mundo tem que ter um carro, porque carro significa que eu tô bem e tal. São conceitos, né? A gente deve sempre, de acordo com os princípios do yoga, avaliar se aquilo que a gente está pensando em obter é realmente necessário, se o tempo que a gente tem para cuidar disso, recursos para manter isso, é o suficiente, se a gente pode, né, arcar com toda a responsabilidade que aquele item vai nos pedir, sabe? Até uma planta em casa. Se eu não tenho tempo de regar a planta, de cuidar da planta, ter a planta é um desperdício, né? Então, esse princípio em yoga se chama parigraha e simplesmente quando a gente adota isso, não muda nada em tempos que a gente precisa diminuir, né, o padrão ou economizar, porque a gente vive sempre no consumo daquilo que realmente é necessário para nós, naquilo que a gente realmente quer e agrega na nossa vida. Então não muda muita coisa. Em tempos prósperos, esse hábito faz com que sobre recursos, sempre. Então você nunca está correndo atrás da máquina, né? E os recursos acabam sobrando. E se eles sobram, a gente pode escolher com tranquilidade, né? Fazer aquisições, investimentos, né? E viver de uma forma tranquila. E aí, quando vem esses momentos de dificuldade, a gente vive também, de certa forma, tranquilo, né? Sem aquela preocupação, meu Deus, eu não posso ir no cabeleireiro, não posso ir na manicure, não posso, sabe? Tendo aquela dependência. Então, depois que passar tudo isso, a nossa relação com o consumo deve ser repensada. Não ser pão duro ou não viver, não é essa a proposta, né? Mas é realmente analisar o que realmente eu preciso na minha vida, o que realmente faz a diferença, para poder abrir mão tranquilamente quando necessário de outras coisas e quando não necessário consumir, ter as coisas,
mas sem aquela relação de dependência. Eu preciso daquilo para ser feliz. Nós não precisamos de nada fora da gente para ser feliz. Isso também é um conceito do yoga, né, e da vida, e que faz com que a gente viva mais livre, sem assim aquela atração, aquela necessidade de ter algo desnecessário, né? Preciso ter uma televisão assim, preciso ter um carro assado. Precisar a gente não precisa, mas se a gente tiver recursos e a vida tá tranquila, ok, vou me dar esse presente, vou viver, vou aproveitar, e num momento de dificuldade maior, aí a gente abre mão sem sofrer, né? Que eu acho que o que faz mal é o como a gente se sente em relação a tudo isso. Então, o que eu tinha para contribuir hoje, para compartilhar com vocês sobre a questão do consumo do ponto de vista do yoga era isso. É um hábito que eu já tenho há muitos anos e que é muito bom mesmo. A gente vive mais leve, sem tantas preocupações, sem tantas frustrações em relação a esse aspecto material e com uma satisfação e um contentamento maior na maior parte do tempo. Muito bem, então eu agradeço a companhia de vocês nesta live de hoje. Espero que vocês continuem bem aí do outro lado, nas casas de vocês, que vocês se cuidem se vocês já voltaram a trabalhar, né? O comércio já foi reaberto hoje. A escola de yoga ainda não, uma pena. Lembrem-se, eu vou terminar como eu comecei. Usem a máscara, cubram bem a boca e o nariz. Se vocês vão sair, né? Tá em público, não deixa de se prevenir, tá bom? Vamos fazer a nossa parte e viver, né? Porque nós estamos vivos, isso nós temos que lembrar o tempo todo, estamos vivos, devemos viver plenamente cada momento da nossa vida e entender melhor a nossa relação com esse mundo do consumo, com esse mundo da matéria. Não tem nada de errado em rever esses conceitos. Vamos buscar ser felizes hoje já, agora. Isso é o que o yoga nos ensina, tá bom? Então, use máscara e até a próxima. Namastê!